Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, quinta-feira, dia de TBT, e a gente já começa com esse golaço do Bruno César ano passado contra o Fluminense em São Januário, uma virada bonita do Vasco 2-1, e o Bruno César que praticamente no Vasco não jogou absolutamente nada, mas esse gol foi espetacular. E por que esse gol do Bruno César? Porque ele é assunto nesse Bom Dia Gigante, ele deve mesmo ser o titular do Vasco na articulação das jogadas ofensivas. O Vasco para esse jogo contra o Macaé domingo deve entrar em campo com Fernando Miguel, Pikachu, Leandro Castan e Ricardo Graça e Henrique na lateral esquerda. No meio campo, Andrei. Aí uma dúvida, Felipe Bastos, Raul ou até mesmo Marcos Júnior. E aí sim, o Bruno César como articulador do time. E no ataque, de um lado Benítez, do outro lado Thales Magno e centroavante Germancano para esse jogo 4 horas da tarde em São Januário contra o Macaé. E aí você ainda acredita no Bruno César? Parece que o Ramon acredita. E eu vou chamar aqui no Atenção Vascaínos 4 comentaristas que conhecem muito de futebol do Rio de Janeiro principalmente para falar um pouquinho. Será que eles acreditam que Bruno César ainda pode dar certo no Vasco? Confere aí os 4 comentaristas de peso que eu trouxe aqui nesse Bom Dia Gigante. Olha, na minha opinião, ainda há espaço para o Bruno César no elenco do Vasco da Gama. Agora, tudo vai depender da questão física, né? E parece que ele está num bom momento físico, está retomando aí a forma. Ele é um jogador que tem esse complicador, né? Um histórico bem difícil para manter a forma física, mas técnica ele tem. E se a gente analisar o elenco do Vasco, é um elenco com limitações, principalmente no setor de meio de campo. O Ramon mostra boa identificação com o Bruno César, talvez até há uma relação, né, de características de como o Ramon foi como jogador, e ele enxerga isso, essa possibilidade de ter o Bruno César como uma opção de meia, com capacidade de chegar batendo, bom chute, cobrador de falta. Não é nenhum gênio na armação de jogadas, mas é um meia com qualidades. Não podemos dizer que é um jogador já com idade avançada, não, tem 31 anos apenas. Agora, é só uma questão física, né? Se ele conseguir manter a boa forma física, não conviver com contusões, tecnicamente sim, eu vejo ainda espaço no Bruno César no elenco do Vasco da Gama. Eu tenho uma dificuldade enorme em não acreditar no atleta quando ele veste a camisa do Vasco. Por pior que ele seja, eu sempre acho que ele pode contribuir. Muitas vezes eu me decepciono. Eu acho que a contribuição hoje do Bruno César somente em bolas paradas. E aí eu acho muito pouco você ter um atleta que possa te ajudar somente em cobranças de faltas ou de escanteios. Por isso, eu não acredito que o Bruno César possa ser útil na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é muito longo e requer uma capacidade física grande, algo que Bruno César hoje não tem. Fala, Emerson, tudo jóia, cara? Olha, eu acho o Bruno César bom jogador. O problema do Bruno César é o que ele mostrou no Vasco, não o potencial que ele tinha. Ele não era uma má contratação, era uma boa ideia técnica, um meia, um 10, um jogador que pode fazer diferença no meio campo. O problema é que ele não veio bem fisicamente, não deu sequência, não se recuperou, não recuperou peso, não conseguiu ritmo. Eu tinha boa expectativa com relação a ele, ainda tenho. A gente tem que acreditar no talento, só que ele não conseguiu mostrar no Vasco. Bom negócio até agora não foi. Num time que tenha como característica a velocidade, ele não se encaixa, é um jogador cadenciado, mas é uma carta interessante. Agora, ele tem que se cuidar, tem que oferecer alguma coisa a mais, senão não vai ser útil, vai ser caro demais para segurar um cara como esse. Um abraço, amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Saudações aí aos vascaínos. Olha, eu acho que o Bruno César foi um jogador cuja contratação na época foi acertada. Eu aprovei e achei que era uma solução para o Vasco. Acho que precisava de um jogador de criação, um camisa 10 autêntico, aquele jogador que joga mais ou menos livre da marcação e cria jogadas de ataque a partir do meio do campo. Só que o Bruno César não soube aproveitar. Foram dadas a ele todas as chances possíveis e imagináveis. Vanderlei Luxemburgo insistiu com ele, colocou primeiro numa recuperação, colocou aos cuidados da preparação física o tempo que foi necessário. E o Bruno César, quando voltou, não correspondeu. Não me lembro de um único grande jogo que ele tenha feito.
uma outra boa jogada, meteu um gol de falta aqui, bateu uma outra falta perigosa ali, mas não foi aquele jogador que se esperava dele. Pode dar certo? Eu acho que nesse momento depende muito mais dele. O Bruno César terá, para dar certo no Vasco ainda, nessa última das últimas oportunidades que possam ser dadas a ele, que se dedicar muito. Ele tem que querer, ele tem que se empenhar, ele tem que treinar e jogar como se fosse um principiante e não um jogador consagrado, uma primadona que faz só o que quer, ocupa 1 metro quadrado do campo e fica ali parado. Não dá, não funciona mais. Ainda mais com ele, que já teve tantas oportunidades e não soube aproveitar. É possível? Possível é, mas vai depender muito do querer do próprio Bruno César. Um abraço. Tá aí, ó, só fera comentando sobre o Bruno César. Primeiro foi Carlos Eduardo Éboli da Rádio CBN, depois Leonardo Baran da TV Bandeirantes. Também tivemos Carlos Eduardo Lino do Sport TV mandando esse áudio bem bacana. E para fechar, meu mestre Heraldo Leite da Rádio Globo também falando um pouquinho sobre o que ele acha de Bruno César com a camisa do Vasco. E você, torcedor do Vasco, o que você acha? Será que o Bruno César ainda pode dar certo no Vasco? Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. E daqui a pouco eu vou trazer outras informações muito importantes sobre o CT do Vasco da Gama. Fique ligado! E por falar em Bruno César, hoje ele será a estrela na Vasco TV, uma coletiva virtual muito bacana, 7 horas da noite. Você vai lá, se inscreve na Vasco TV. Você ainda não é inscrito no canal oficial do Vasco no YouTube? Que isso, cara? Se inscreve na Vasco TV, acione o sininho das notificações e saiba de tudo que rola por lá. E o Bruno César, desde a renovação de contrato com o Vasco, não deu nenhuma entrevista, então ele tem muita coisa a falar. O Atenção Vascaínos vai participar dessa entrevista, então você vai conferir na Vasco TV. Quero ver você lá colocando a sua participação e também os seus comentários e suas perguntas lá na Vasco TV, 7 horas da noite. É imperdível essa entrevista com o Bruno César. E ontem no nosso AVNews, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe muitas informações e o foco foi a mobilização da torcida em colocar o nome do goleiro Barbosa, esse que está com a fotinha aqui, lendário goleiro do Expresso da Vitória, para dar o nome do novo CT do Vasco da Gama. A gente já trouxe muita informação sobre esse CT e a torcida está mobilizando aí nas redes sociais para que o Vasco coloque o nome do CT de Moacir Barbosa. Vai ser uma justa homenagem. Mas por falar no CT, a gente deu muitas informações, já entrevistou praticamente todos os principais gestores do CT do Vasco da Gama, mas eu quero saber agora de quem está lá na ponta, nas obras, lá no trabalho, no dia a dia. E com exclusividade aqui nesse Bom Dia Gigante, eu trago a palavra do gerente de engenharia do Vasco, Márcio Ferreira. Para começar, ele vai falar sobre o andamento da colocação dos gramados dos 2 campos que vão iniciar esse CT do Vasco da Gama. Com vocês, Márcio Ferreira, ele que é o gerente de engenharia das obras do CT do Vasco da Gama. Hoje, os 2 gramados que são integrantes dessa primeira fase, os 2 campos, eles estão praticamente com toda a drenagem feita, né? O que é a drenagem? A drenagem, na verdade, ela é feita com valas transversais ao campo, onde a gente coloca tubos e cobre com uma pedrinha chamada brita zero, bem pequenininha. O que na verdade serve isso? Isso serve para coletar toda a água que fica, de chuva que fica no gramado. Ela ultrapassa essas britas, essas pedras, entram nesses tubos e desses tubos eles são coletados e desaguados externamente na galeria de água pluvial, de modo que o nosso gramado fica totalmente intacto numa forte chuva e consiga ter a prática do futebol. A próxima etapa agora é a irrigação, que a gente está começando agora e vamos finalizar ao longo do mês de julho, do mês que vem. Nada mais é do que tubulações ao longo também dessa camada de brita e de uma nova camada de areia que vai se fazer para regar a grama, né? E aí de uma maneira automática. E o nosso tão sonhado tapete verde será colocado no final do mês de julho e início do mês de agosto. E aí a gente vai estar com os nossos 2 gramados totalmente prontos para o final de agosto. E Márcio, responde aqui pra gente, e como vão ficar as edificações, os espaços, as estruturas, quando que vão estar de pé para a gente ver nessas obras do CT? Ainda no mês de junho, a gente fez as fundações, a base, o alicerce das edificações que teremos aqui no nosso CT.
Edificações essas que serão sala de imprensa, guarita, vestiários, enfim, musculação, refeitório, sala do técnico, sala do gerente, sala da diretoria e tudo mais destinado aos nossos atletas profissionais, né? No mês de julho, após essa fundação, a gente vai dar início e, consequentemente, a finalização no início de agosto das edificações em si, que são aquelas que estão publicadas aí em vários sites do Vasco e tudo mais, aquelas edificações muito lindas, imponentes, com a marca do Vasco da Gama. O muro é um muro de concreto armado, a gente está praticamente com o terreno todo cercado, só está faltando a parte do fundo, né? Então, 3 laterais, frente, e as 2 laterais já estão praticamente prontas, e agora só está faltando a gente conquistar o terreno do fundo. É um muro também extremamente imponente, de concreto armado, com a nossa cruz de malta cravada nele, ainda na sua confecção, na fábrica do nosso parceiro. Um muro bastante legal, muito bonito. A gente está conversando com o gerente de engenharia das obras do CT do Vasco da Gama, Márcio Ferreira, e ele responde agora nesse Bom Dia Gigante se já tem alguma coisa concluída nesse CT. Fala pra gente, Márcio. Finalizamos nesse mês de junho e final de maio, mês de junho, a Praça do Mastro, né? Onde será hasteado muito em breve a nossa bandeira. Praça do Mastro essa muito bacana, muito bonita também, já publicado algumas fotos aí nos sites. Esse mastro do Vasco, ele é um dos mastros mais imponentes do Rio de Janeiro, ele tem 30 metros de altura. Após o hasteamento da bandeira, será visto praticamente em qualquer lugar da Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Muito legal também. E para fechar, é óbvio que eu vou perguntar: qual é a previsão para o encerramento das obras, pelo menos nesse primeiro momento, para a entrega do CT, para que o Vasco comece a treinar nesse novo CT ali de Jacarepaguá? Conta aí, Márcio. A gente está com uma previsão de finalização da obra para o final do mês de agosto, contando muito com a data de aniversário do Vasco da Gama. Mas para isso é muito importante que as doações continuem. E aí a torcida é parte fundamental nesse processo. A gente, com a pandemia, a gente teve um solavancozinho não só nas doações como na evolução de obra, mas estamos firme e forte aqui na pegada da realização desse sonho de todo vascaíno. Tá bom, meu amigo? Forte abraço para você, tudo de bom. Esse foi o gerente de engenharia das obras do novo CT do Vasco da Gama, Márcio Ferreira. Ele ficou muito conhecido por essa imagem que está aí na tela e a gente fez um vídeo muito bacana, o card está passando aqui em cima, você pode ver lá, porque ele foi aquele cara que tentou dar uma sapatada no técnico Alberto Valentim quando fez uma modificação muito complicada ainda no Maracanã. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o CT. Você que quer acompanhar como estão as obras do CT, tem um site, nossoct.com.br, e tem todas as informações lá, tá muito transparente, todas as informações em relação aos valores arrecadados até o momento. Você está vendo aí, são 4 etapas, está passando na sua tela a primeira etapa, quanto que o Vasco tinha que arrecadar e também o quanto já foi feito de trabalho em relação à primeira etapa, a segunda etapa, também agora a terceira etapa e agora estamos na 4ª etapa, a última etapa, que o Vasco precisa arrecadar até 1 milhão para fechar de vez todo o valor arrecadado e mostrar para vocês que o Vasco pode entregar, quem sabe, esse CT em agosto, mês de aniversário do Vasco da Gama. Olha só, será que no dia 21 de agosto, aniversário do Vasco, a gente recebe esse presentão que é o novo CT do Vasco da Gama? Seria sensacional. E você ainda pode fazer a sua doação pelo site da Quicante. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai lá e doa qualquer valor para ajudar o Vasco nessa arrancada para tentar fechar a 4ª etapa. E também, mais fácil ainda, você vai lá no Meu Vasco BMG e abra a sua conta gratuita do BMG e você vai ajudar muito o Vasco. Tá passando na sua tela quantas contas já foram abertas. A cada 10 mil, o Vasco recebe 200 mil reais.
falta um pouco para a gente chegar a 30 mil contas. E olha, se o Vasco chegar a 50 mil contas abertas, o Vasco vai arrecadar 1 milhão e aí sim vai ser muito bacana para fechar essas obras do CT. Você vai lá, abre a sua conta e você vai ajudar muito o Vasco nessas obras do CT. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Essa quinta-feira vai ser especial com muitas informações aqui no Atenção Vascaínos, porque logo mais tem o nosso AVNews com Flávio Dias. Uma boa quinta-feira para vocês, grande abraço, ainda se cuidem porque esse momento tá passando, vai passar e domingo tem Vasco na televisão. Tomara, será? Vamos acompanhar para trazer todas as informações aqui no Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera! Valeu! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.